Oi, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estou aqui falando do porão da minha casa, né? Para dar continuidade àquele vídeo anterior. Só para as pessoas que estão um pouco por fora, porque esse vídeo também é público, né? O que estamos fazendo aqui? O grupo de jovens da Catedral aqui de Petrópolis me convidou para falar algumas coisas sobre formação na vida espiritual. Então, a gente fez um primeiro encontro presencial. E nesse encontro a gente falou sobre o primeiro tema, só que a gente ia ter mais encontros que foram suspensos por causa do coronavírus. Eles me pediram então para eu gravar o que eu falei nesse primeiro encontro e depois fazermos lives também a partir do próximo sábado. Então, o vídeo anterior e esse são para deixar registrado já aquilo que nós já falamos no encontro presencial, tá bom? O tema da formação na vida espiritual é muito amplo, e aí eu decidi pegar o livro do Antônio Roio Marim, Teologia da Perfeição Cristã, que eu já indiquei para vocês no primeiro vídeo, e ele fala dos princípios fundamentais da vida cristã, e eu acho que esses princípios devem ficar muito claros para a gente. No vídeo anterior, eu falei sobre a introdução a esse tema. Então, nós falamos, basicamente, da finalidade da vida cristã, e a finalidade última, absoluta, é a glória de Deus, e a finalidade próxima, relativa, é a santidade. Falamos também do papel de Maria na nossa santificação. Bom, com relação à santidade, nós vimos que existem 4 aspectos através dos quais a gente pode pensar e falar e meditar sobre a santidade. E são esses 4 aspectos que nós vamos falar agora, desenvolvendo. O primeiro deles é a santidade como a inabitação da Santíssima Trindade na alma humana, na alma da pessoa que está com a graça santificante. Tá bom? Existe esse primeiro aspecto, existe mais 3 aspectos, são 4. Então agora, nesse vídeo, eu queria falar para vocês sobre esse mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma humana. O Antônio Rui Marim, quando começa a falar disso, ele começa falando da Santíssima Trindade em si mesma. Esse é um tema um pouco difícil de compreender, tá? Porque é um mistério, é o maior mistério da nossa fé, o fato de ser Deus um só, mas em 3 pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós não temos parâmetro nenhum para comparar isso com qualquer criatura. Então é algo que fica assim bastante difícil da gente imaginar. Eu queria falar com vocês algumas coisinhas desse mistério para depois começar a falar da inabitação, tá bom? É uma verdade inalcançável pela razão sozinha. Foi revelada essa verdade. A revelação foi gradual, né? Então, no início Deus não se apresentou assim, mas se revelou assim como Trindade no Novo Testamento com Jesus Cristo. Como é que se dá, segundo os teólogos, esse mistério da Santíssima Trindade? Deus, que nós vamos chamar aqui de Pai, ele gera uma ideia de si mesmo, uma ideia, uma imagem perfeitíssima de si mesmo, que o expressa e o reproduz em toda a sua grandeza e imensidão. E essa imagem perfeitíssima do Pai é o Filho. Então, o Pai gera o Filho, gera o Verbo. Imagina que você tem uma ideia sobre você mesmo, tá bom? Então você imagina a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, como você se movimenta, a sua voz. Só que não é uma ideia perfeitíssima. Primeiro porque você não é perfeitíssimo, não é isso? Não sendo perfeitíssimo, não poderia gerar nada que fosse perfeitíssimo, né? E tem muitas falhas. Agora imagina que você fosse perfeitíssimo. Então, a imagem que você vai fazendo de você mesma, sendo perfeitíssima, é uma pessoa. Então, esse é o verbo. O Filho, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado pelo Pai desde antes de todos os tempos. Ele não passou a existir depois do Pai. Ele é Deus desde sempre junto com o Pai. O Espírito Santo é um encontro de amor entre o Pai e o Filho. O Filho
é louco de amor pelo Pai e o Pai é louco de amor pelo Filho. Nesse abraço, nesse beijo, nesse encontro, dessa união, desse encontro, se procede o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, sendo ele Deus também. Então, esse é o mistério da Santíssima Trindade, tá bom? Um Deus dinâmico, uma família que se relaciona, que conversa entre si, que se ama, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entrando então no mistério da inabitação da Santíssima Trindade, que é o primeiro aspecto da santidade, segundo Antônio Roio Marim, tá? Inabitação da Santíssima Trindade na alma humana. Primeiro ponto, existência. Estou lendo aqui as anotações que eu fiz desse capítulo, tá bom? Existe esse mistério mesmo? Olha, Jesus revelou esse mistério e isso está insistentemente citado no Novo Testamento. Basta ver, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Nessa parte, Jesus fala que quem o amar, o Pai o amará. Amará a pessoa que ama a Jesus. E ele diz: o Pai o amará e nós viremos até ele e faremos nele a nossa morada. Então, Deus vem fazer uma morada em nós. Mas não existe só essa passagem. Eu vou citar aqui algumas para depois você, com calma, pausando o vídeo, procurar na sua Bíblia, tá bom? João capítulo 4, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Tudo isso para falar da existência desse mistério. No Novo Testamento existe uma preferência em se falar da presença do Espírito Santo em nós. Quando se fala, por exemplo, quando Paulo fala que nós somos templos do Espírito Santo. Tá bom? Mas isso aqui é apenas uma questão de preferência. Não é que o Espírito Santo esteja presente em nós mais do que o Pai e o Filho. Não. Sempre que Deus atua ad extra, ou seja, para fora de si mesmo, ele atua sempre como o único Deus. Tá bem? Então, quando se fala que nós somos templos do Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo está dentro da gente e o Pai e o Filho não. Tá bom? Os três estão presentes. Mas é uma questão de dar uma ênfase maior à pessoa específica, por apropriação. Esse é um termo teológico, tá bom? Por apropriação nós dizemos isso. Por que apropriação? Certas coisas são mais apropriadas falar sobre o Pai. Por exemplo, aquelas coisas que têm a ver com a criação. Já que o Pai é que gera o Filho, nós falamos que o Pai criou, o Pai é criador. Mas o Filho e o Espírito Santo criaram junto com o Pai, porque são um Deus só. Tudo aquilo que tem a ver com a nossa redenção, nós falamos mais do Filho, tá bom? E tudo aquilo que tem a ver com amor, com união, é mais apropriado falar do Espírito Santo. Por isso sempre se fala, quando se fala da obra de amor, de união, de comunhão, fala-se então do Espírito Santo, mas apenas por apropriação. As três pessoas estão envolvidas, tá bom? Então, se somos templos do Espírito Santo, somos templos da Santíssima Trindade. Muito bem. Com relação à existência disso. E eu acho, aqui já não é mais um comentário do Antônio Roio Marim, aqui é um acréscimo meu, tá bom? É possível uma pessoa estar dentro da gente? Nós temos três tipos de pessoas que nós conhecemos, né? As pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As pessoas angélicas, são os anjos. E as pessoas humanas, somos nós, tá bom? É possível que uma pessoa viva dentro de outra? Olha, Deus permite, às vezes, que existam as possessões diabólicas. É estranho falar das possessões diabólicas aqui, mas eu queria falar disso aqui para que você visualize mais. Porque isso nós sabemos que existe, né? Lembra daquele episódio do possesso que tinha uma legião dentro dele e que Jesus expulsou essa legião e esses demônios todos foram até porcos, né?
e precipitaram os porcos no abismo? Quantas pessoas angélicas existiam dentro dele? Muitas, né? Dezenas, centenas. Então, é possível que pessoas estejam dentro de nós, tá bom? Pessoas angélicas, as pessoas divinas, evidentemente, também, tá bom? E teologicamente pode-se discutir se pessoas humanas Deus permitisse que também pudessem possuir, né? Como os demônios fazem. Isso aí é uma coisa que não vem ao caso aqui, mas apenas eu queria dizer que você, vendo como a possessão diabólica acontece, pode ter uma ideia de que isso é real também para a alma humana no que toca à presença de Deus, das pessoas divinas na alma humana. A possessão diabólica é uma imitação grosseira, porque o demônio não respeita a liberdade humana. Mas Deus vem habitar em nós de forma suave, respeitosa, amorosa, do jeito que ele fez a gente para ser. Por isso é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E também é por isso que o demônio, morrendo de inveja do nosso destino, quando tentou Adão e Eva, tentou com uma coisa verdadeira, dizendo: sereis como deuses. Só que de um modo diferente daquilo que era o plano de Deus. O demônio tentou para que eles quisessem ser como deuses, numa rebelião contra Deus, né? Que não era esse o plano de Deus. Qual é a natureza? Então, isso tudo para falar da existência desse mistério. A natureza. Como é que é essa presença na alma humana? Muito bem. Deus está presente em todas as criaturas e em todas as partes, pela presença que os teólogos chamam de presença de imensidão. Em três aspectos. Por essência, porque sustenta todas as coisas no ser. Se uma coisa existe, é porque Deus a sustenta no ser, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Não é que Deus criou as coisas e elas passam a existir sem que Deus faça mais nada. Deus só assiste. Não. Deus mantém essas coisas todas no ser atualmente. Se Deus esquecesse, parasse de pensar em cada célula, em cada molécula que existe no cosmos, essa molécula, essa célula simplesmente deixaria de existir. Então, as coisas existem porque Deus as mantém atualmente e diretamente no ser, tá bom? É muito interessante quando a gente fala da vontade, da conformidade da vontade humana com a vontade de Deus, que é o quarto aspecto da santidade. É interessante pensar nisso, tá? Porque tudo que existe, existe porque Deus mantém na existência, inclusive o mal. Inclusive o mal. Se bem que o mal não é. Bom, vamos deixar isso para quando a gente falar do quarto aspecto, tá bom? Então, Deus está presente em todas as partes pela essência, porque sustenta tudo no ser. Também quanto à presença, porque nada escapa ao olhar de Deus. Deus vê tudo. Deus está presente diante de tudo. E também Deus está presente em todas as coisas pela potência, tá? Porque ele tem um poder direto e total sobre cada criatura. Nada escapa ao governo de Deus. Então, Deus está presente em todos os lugares, tanto pela essência, quanto a presença, quanto a potência. Por que então falamos que no mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma humana? Que presença é essa na alma humana? Tá bom? Olha só. Quando a pessoa está em estado de graça, a graça santificante que nós recebemos principalmente nos sacramentos, a começar pelo batismo, tá? Mas que cresce também em nós pela oração, pela prática da caridade, tá bom? Quando essa graça vem, instaura em nós um outro tipo de presença que acrescenta outros aspectos. Duas coisas fundamentais que decorrem da graça santificante, tá? O primeiro é a paternidade. Deus passa a estar presente na nossa alma como Pai. Então, Pai. Aqui nós temos que afastar, ou, aliás, não só afastar, eu acho que aprimorar uma ideia que pode estar confusa na cabeça de muitos católicos, tá bom? A gente fala que Deus é Pai de todos. Calma aí. A palavra Pai tem diversos significados. Se você pegar, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, quando vai falar do credo, no creio em Deus Pai, né,
ele ali fala uma coisa interessante, que Deus é pai não no mesmo sentido em cada coisa. Por exemplo, ele é pai do verbo, do unigênito, de maneira diferente do que ele é pai dos outros, tá certo? Então olha só, ele é pai do verbo, que se encarnou e é Jesus Cristo, é um aspecto. Ele é pai de todas as criaturas, porque gerou todas as criaturas, é um outro aspecto. Mas ele é também pai no sentido muito especial daqueles que receberam a graça santificante. Instaura-se com a graça santificante que recebemos nos sacramentos um outro tipo de paternidade. Vejam só, no capítulo 1 do Evangelho de São João, atenção, São João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, ele não foi recebido pelos seus, mas, atenção com isso agora, ó, mas aqueles que o receberam, Deus deu o poder para se transformarem em filhos de Deus. Cuidado então, olha aí. Deus deu aos que creram em Cristo um poder de se tornarem filhos de Deus. Se vão se tornar algo, é porque não eram antes. Então nós não podemos dizer assim que todos são filhos de Deus no mesmo sentido. A graça santificante nos faz ser filhos de Deus no sentido mais próprio do que a mera criação. E é por isso que nós temos que levar o batismo a mais pessoas, tá? Que mais pessoas sejam adotadas como filhos, no sentido mais próprio, mais parecido com o Verbo encarnado. Esse é o nosso destino. É isso que a graça santificante faz. E esse é o primeiro aspecto dessa inabitação. Passamos a conviver com Deus também como Pai. O segundo aspecto da inabitação é a amizade fundada na caridade. Então, a caridade, que é esse amor a Deus, pelo fato de ele ser Deus, dele merecer tudo, de ser encantado por Deus, não porque Deus pode me dar coisas, mas pelo fato de que Deus merece ser feliz e ser feliz por Deus ser feliz. Isso é a caridade, tá bom? Então essas duas coisas vão se completar. Então, o Antônio Rui Marinho, falando dessas duas realidades, paternidade e amizade, ele diz, com relação à paternidade, que pai é quem transmite a própria natureza específica a outro ser vivente da mesma espécie. Pela graça santificante, Deus nos concede participar de verdade da sua própria natureza, transformando a alma em filha, por uma adoção intrínseca. Isso é muito importante. Deus nos adota como filhos de forma intrínseca, não é só uma casca, não é só uma aparência. E aqui a teologia católica se afasta bastante da teologia protestante. Da teologia protestante, Deus nos imputa a justiça e vamos entrar no céu como alguém que já é sujo, mas recebe uma roupa e pode entrar no céu. O católico não pensa assim, não. Para um católico, existe realmente uma transformação da alma pela graça santificante. São João da Cruz, por exemplo, diz que Deus nos quer transformar em deuses por participação. Deuses por participação. Santo Tomás de Aquino também fala que o Verbo divino se fez homem para que dos homens fizesse deuses. Então, a graça santificante começa uma realidade misteriosa já nessa vida, como que uma transfusão de DNA espiritual, para que nós sejamos realmente participantes da natureza divina. São Pedro, numa das cartas que ele escreve, ele fala mesmo que fomos chamados a ser participantes da natureza divina. Por isso o demônio, quando fez a tentação e disse sereis como deuses, ele sabia o que estava falando. Tá? E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para ser capaz disso aí, para ter aptidão para isso, que é uma graça total de Deus. Tá? O segundo aspecto é o da amizade. A graça santificante, diz o autor, traz consigo todas as virtudes infusas. Fé, esperança, caridade, virtudes morais infusas, como a prudência, a justiça, a temperança. E a principal dessas virtudes é a caridade sobrenatural. A essência dessa caridade é uma amizade verdadeira e mútua entre Deus e os homens. Uma amizade verdadeira, não interesseira. Tá certo?
Então falamos da existência, desse mistério da inabitação trinitária, falamos da natureza, e depois ele fala também da finalidade. Por que é que Deus vem habitar na alma humana? Qual é a finalidade disso? E ele fala, a inabitação equivale em nós ao que a união hipostática foi para Cristo. No outro vídeo eu falei da união hipostática. Então, relembrando apenas, é esse mistério de que o corpo humano criado por Deus, a alma humana criada por Deus em Cristo, a vontade, a razão humana em Cristo foi pertence à pessoa do Verbo de Deus, né? Do Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então essa união que não confunde as duas naturezas, mas não mistura as duas naturezas, mas também não é mais separável, tá bom? Essa união é chamada união hipostática. Isso não acontece conosco. Mas a inabitação da Santíssima Trindade faz em nós algo semelhante ao que a união hipostática faz em Cristo. É como o mistério da encarnação prolongado na história. Mistério da encarnação prolongado. O Verbo de Deus quer se unir a cada um de nós, a cada um dos cristãos ao longo da história. Tá certo? Então, são duas as finalidades principais com relação a isso, segundo o nosso autor. Primeira finalidade. A Santíssima Trindade inabita em nossas almas para nos fazer participantes de sua íntima vida divina e nos transformar em Deus. Deuses por participação. Lembra? Santo Tomás de Aquino dizia isso. Santo João da Cruz dizia isso. Santo Agostinho dizia isso. É comum que os santos digam isso. Tá? Isso faz parte da teologia católica. A vida íntima de Deus consiste na infinita complacência que as pessoas divinas experimentam entre si. O que é complacência, gente? É esse gozo, essa alegria de ver alguém. Imagina que você está ali vendo, por exemplo, uma mãe e um filho, o filho beijando o rosto da mãe, você está ali olhando, você acha bonito, você fica enternecido. Esse sentimento é um sentimento de complacência. É uma infinita complacência que Deus sente em si mesmo. A inabitação nos faz participar dessa vida íntima, nos associando a esse mistério e nos transformando em Deus, participantes dessa natureza divina. A alma se faz deiforme, e Deus por participação. E é por isso que foi criada a alma humana à imagem e semelhança de Deus. Então, a vida em Deus, que já começa aqui, nós já somos filhos de Deus, já participamos dessa vida íntima. Ela, no céu, não vai ser só essa vida melhorada, vai ser uma transformação. Não se trata de panteísmo, pois as personalidades são mantidas. Você vai continuar sendo você no céu, né? Não existe uma absorção. Não é como algumas pessoas que acreditam, como uma espécie de nirvana, não sei, que você vai ser uma gota que vai se perder num oceano que é Deus. Nada disso. Você vai continuar sendo você. Como os santos continuam sendo aqueles que foram. Jesus, quando apareceu para os discípulos já ressuscitado, apareceu com as chagas nas mãos, né? Ele era o mesmo que tinha sido crucificado. Na verdade, o panteísmo é a negação absoluta da união, pois um deixa de existir no outro, né? E não é esse o caso da fé católica. Então essa é a primeira finalidade da inabitação, tá certo? A segunda finalidade, a Santíssima Trindade inabita em nossas almas para nos dar a plena posse de Deus e para nos dar o gozo fruitivo das divinas pessoas. Vamos entender isso. O que é posse, gente? Olha só, se você ganhar um livro em polonês e você não souber polonês, você é dono do livro, mas você não pode usufruir do livro. Você não pode retirar aquilo que o livro pode te dar. Você não tem a posse. Para quem é formado em direito como eu, é até um pouco mais fácil compreender isso, né? A posse é o fruir direto do benefício que a coisa pode nos dar. Quando, por exemplo, alguém é dono de um imóvel e aluga para outra pessoa, o locatário que paga aluguel, esse é que tem a posse, porque esse está fruindo do bem. O locador, se tem uma posse,
porque ele está aproveitando só o dinheiro que que o aluguel traz, é uma posse mais indireta, né? A posse direta é a do locatário. Então, quando a gente fala que Deus vem habitar na alma humana para que o homem possa possuir Deus, significa que Deus quer se dar e quer dar todo o gozo que ele sente na complacência divina entre o Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer derramar em nós, para que nós também participemos disso. Pela presença de imensidão que nós falamos agora há pouco, Deus está intimamente presente em todas as coisas, mesmo nos condenados. Mas esses condenados não possuem Deus. Como alguém que está do lado de um tesouro, mas não usufrui do tesouro. O que faz a riqueza não é a proximidade com o tesouro, mas sim a sua posse. Pela inabitação, Deus se entrega ao homem. E Ele quer que nós possamos usufruir da sua bondade, da sua alegria. Só pela graça santificante temos vamos usar a palavra poder, que é a palavra usada por São João, no prólogo dele, no Evangelho. Só pela graça santificante temos o poder de desfrutar das pessoas divinas em deleite inefável. Deleite, gozo. As três pessoas se entregam a nós para que gozemos delas. E também para que elas gozem de nós, sendo que elas não precisam de nós. Essa experiência de deleite e de proximidade com Deus é o grau mais elevado e sublime da união mística com Deus. Mas é para todos, não é para alguns místicos, é para todos. Basta não resistir à ação santificadora que o Espírito Santo progressivamente faz na alma humana. Não criar resistência, não atrapalhar a obra do Espírito Santo, vai levar a pessoa a viver nesse estado místico. Modo de viver o mistério da divina habitação. Então falamos já da existência dessa habitação, tá certo? Da natureza, da finalidade e agora do modo de viver o mistério da divina inabitação. Uma santa em especial aqui pode ser assim vista por vocês. Existem livros a respeito dela. Ela foi canonizada recentemente. Ela viveu no mesmo tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus e era carmelita também. Santa Elizabeth da Trindade. Eu passei para o Sérgio um livro já um pouco antigo, escrito na época que ela não era beatificada, de alguém que entrevistou e foi atrás das pessoas que conviveram com ela, tá bom? E ela tem relatos da experiência da inabitação trinitária. Ela, quando não conhecia esse conceito, chegou a conversar com, se eu não me engano, com o diretor espiritual dela e dizia: parece que tem alguém morando dentro de mim. E aí o diretor espiritual dela explicou esse mistério da inabitação trinitária. E ela disse que quando ela entendeu isso, enquanto ele falava, ela queria que ele se calasse, porque ela queria abismar-se dentro de si mesma, né? E contemplar Deus vivendo nela. Então, o Sérgio, talvez, para quem queira, ele pode passar esse livro para que vocês possam ler, tá bom? Santa Elizabeth da Trindade. Esse autor, Filipon, vocês vão ver que ele, dissecando, analisando o comportamento dessa santa, ele coloca aqui 4 atitudes que dispunham essa santa e podem nos dispor também a gozar da experiência trinitária. Gozar da experiência trinitária significa não só saber de mente, tá? Mas ter o gozo disso, quer dizer, possuir isso, usufruir disso, ter a experiência disso. Mas atenção, quando a gente fala de experiência aqui, não se trata de uma experiência a nível natural, não se trata de uma experiência física, nem se trata de uma experiência psicológica, não. Estamos falando de uma realidade sobrenatural, espiritual, que vai além das sensações psicológicas e físicas, tá bom? É algo que tem a ver com a vida da fé. Então, ele coloca aqui 4 atitudes fundamentais. Vou enunciar e depois vou explicar cada uma delas. Fé viva, caridade ardente, recolhimento profundo, atos de adoração ferventes. Vamos lá, cada uma delas. É assim que Santa Elizabeth da Trindade vivia esse mistério e se tornava apta a gozar desse mistério da inabitação, e é a sugestão que a gente tem aqui
para colocar em prática isso. Fé viva. Bom, a fé é uma virtude teologal, né, que é colocada na mente humana. Mente, tá bom? É o crer naquilo que Deus revelou. Crer. Então, quando alguém fala que tem muita fé no coração, não é bem isso, tá? Ela pode ter caridade, esperança, mas a fé é uma coisa do intelecto. Ilumina o intelecto humano para dar crédito naquilo que Deus revelou, através dos seus profetas, do seu Cristo, do seu Messias, principalmente, dos apóstolos, da igreja, tá bom? Agora, a fé pode ser morta. O que é uma fé morta? A pessoa acredita, mas toma as decisões no dia a dia sem considerar aquilo que ela acredita. Então, ela pratica obras no seu dia a dia, né? Por exemplo, tem paciência com os filhos, mas não por causa da fé, e sim por questões de política dentro de casa, né? Uma questão natural, para não ficar mal com ninguém. Bom, então ele não praticou a fé. Se a pessoa exerce atos, até pode ser muito morais e tudo, como eu acabei de falar, né? Do exercício da paciência, mas se isso não é iluminado pela fé e ela nunca pratica atos decorrentes da fé, das coisas sobrenaturais, então a fé dela é morta. Essa fé que está na mente não é capaz ainda de produzir obras, atos, opções, atos de vontade, tá bom? A fé viva é o contrário disso. A fé viva acontece quando a pessoa tem a fé e quando ela pratica algo, ela pratica por causa da fé. Então ela vai encontrar com alguém que é uma pessoa assim meio insuportável, ela pensa: Senhor, eu te amo. Se o Senhor ama essa pessoa, eu vou me comportar com ela, tentando me comportar com ela como o Senhor que me ama e habita em mim, ama ela, né? Então eu sorrio, eu a trato melhor até do que eu trato as outras pessoas, não é isso? Então eu fiz uma obra baseada na fé. Minha fé está viva. Então, a fé é isso. E ela gera um resultado em nós. A fé faz com que os bens futuros já cobrem uma realidade em nossas almas. A fé já é a essência dos bens futuros existindo na nossa alma. Então, vamos possuindo Deus no escuro. É como duas pessoas que estão face a face, mas com tudo apagado. A pessoa ainda não vê a outra, né? Está face a face no escuro. A nossa alma deve escolher a fé como meio para se chegar à união bem-aventurada, porque Deus escolheu a fé como o caminho para se encontrar com Ele. Tá bom? A fé viva nos empurra para fazer constantes atos de exercício de presença de Deus. O exemplo que eu dei agora, eu conversei com Deus antes de fazer alguma coisa, né? Deus está presente aqui. Então, constantes atos de exercício da presença de Deus. Era isso que Santa Elizabeth da Trindade fazia, e é isso que a gente deve fazer também, porque a gente vai reconhecendo Deus, não só nas coisas, mas dentro de nós. Recordando assim que nós somos templos de Deus e que Deus habita em nós. Esse deveria ser, segundo o autor, né? Esse deveria ser o pensamento único, a ideia obsessiva de todo o que busca a santidade. Tudo que nos distraia desse exercício fundamental da presença de Deus, tudo que nos distrair disso, representa dissipação e perda do caminho para Deus. Então, manter essa presença de Deus, sempre em diálogo com Ele. Não é preciso sentir Deus, atenção, não se trata de uma coisa natural de você ter o coração palpitante, de arder aqui dentro, de chorar. Não, isso são efeitos psicológicos, isso é como que um eco da presença de Deus que pode acontecer ou não na sensibilidade. Então não é preciso sentir Deus, pois a fé está acima do sensível, acima do racional. Quem quiser se santificar de verdade deve prescindir totalmente dessas suas sensibilidades, porque às vezes a pessoa fica tão aferrada na sensibilidade, fecha o olho para sentir a oração, ela busca a sensibilidade e aí vai perdendo o caminho, na verdade, porque Deus está além disso. Inclusive, tem uma passagem de Santa Elizabeth que eu acho muito interessante, ela falando dos momentos em que ela não sente Deus, tá bom? O que ela fazia quando ela não sentia a presença de Deus? Quando ela estava seca nesse sentido assim, né? Não via, não sentia. Ela escreve assim, no, nas suas lembranças, em cartas que ela escrevia. Tenho necessidade de buscar meu mestre, que se oculta muito bem. Mas então, ou seja, nos momentos que ele se oculta, eu desperto minha fé.
e estou muito contente de não gozar de sua presença, para fazer com que ele goze do meu amor. Então, quando eu não sinto a presença dele, ela dizia, eu fico até feliz, porque agora é a hora dele, meu mestre, sentir o meu amor, perceber que eu o amo por si mesmo, não por aquilo que ele me dá, pelas sensações gostosas que eu tenho. Muito legal isso, né? Então ele fala, nessas horas que eu não sinto, nessas horas que meu mestre se oculta de mim, eu desperto a minha fé e estou muito contente de não gozar de sua presença, para fazer com que ele goze do meu amor. Então essa é a primeira coisa, a primeira atitude que nos dispõe a gozar da experiência da Santíssima Trindade, fé viva. A segunda atitude, caridade ardente. Nós vamos falar mais da caridade depois, porque ela é o quarto modo de conceber a santidade, né? Nós começamos hoje a falar do primeiro aspecto da santidade, mas existe, aliás, o terceiro que eu comentei antes, que é a caridade, perfeição da caridade. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais tarde. Mas podemos avançar dizendo que a caridade é a rainha das virtudes. Tendo a caridade, ela faz com que nós cresçamos em todas as virtudes, sempre está unida inseparavelmente à graça divina, ou seja, onde tem a graça existe a caridade, e quem recebe a graça cresce na caridade, tá bom? A caridade é esse amar a Deus por Deus mesmo, não pelo que ele pode me trazer, mas porque Deus merece, Deus é bom, Deus merece tudo. Nesse caso aqui da caridade ardente, a chave do segredo é fazer todas as coisas por amor a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Então, fazer tudo para que Deus seja amado. Aí está a chave, tá? E mesmo nas coisas pequenas. Atenção, Santa Teresinha do Menino Jesus tem o seu pequeno caminho, que muita gente não compreende, mas que é algo muito acessível, muito fácil. Cada pequena coisa fazer para dar um ato de amor a Deus. Ela dizia, me abaixar para pegar um alfinete no chão por amor a Deus. Né? Daí você já entende que é cada ato mesmo, né? Cada pequena coisa. As agradáveis e as desagradáveis também. A verdadeira mística é a do batismo, diz o autor, na trivialidade de todas as renúncias cotidianas, né? Naquilo que é banal. Deus nos faz crescer na santidade muito nas coisas banais. Não é nas grandes coisas, não. Nas milhares de pequenas coisas que nós podemos fazer, sempre unindo o nosso amor, oferecendo o nosso amor. Terceira atitude para que nós possamos ter essa experiência da inabitação trinitária. Recolhimento profundo. Recolher-se. Existe uma necessidade. Caiu alguma coisa lá em cima, eu estou no porão, né? O meu quarto, o quarto das crianças fica lá em cima, alguém deixou cair alguma coisa, não sei se vocês ouviram, mas eu tomei um susto aqui, né? Muito bem, recolhimento profundo. Existe, diz o autor, necessidade impositiva de se recolher ao interior da nossa alma para entrar em contato e em conversação íntima com nossos divinos hóspedes. Precisamos fugir da dissipação. Como é que se foge da dissipação? Nós não podemos falar disso aqui agora, mas é muito importante para a vida espiritual entender que a memória e a imaginação têm um papel que Deus deu a elas, né? E que precisam então ser orientadas para a vida espiritual. Se a gente alimentar muito nossa memória, nossa imaginação com muitas imagens, digo até imagens boas, pegar um filmezinho, Água com Açúcar, assistir no Netflix. Se você vê muitos vídeos, passa muitas imagens no seu celular, vê muito meme, isso tudo fica na mente, e a mente fica inquieta. Aí você vai rezar, você não consegue. E você diz, nossa, eu quero tanto, mas quando eu rezo eu fico tão distraído. Então é importante você silenciar, evitar que muitas coisas venham habitar na sua mente, tá? Desligar um pouco dessas coisas. Isso vai te deixar mais disposto para a oração. Tem uma passagem do Evangelho que é pouco conhecida pelas pessoas, que eu acho assim muito interessante. Jesus falando. É Mateus, capítulo 12, versículo 36. Jesus diz o seguinte: no dia do juízo, os homens prestarão contas de todas as palavras vazias que tiverem pronunciado. No dia do juízo, você vai prestar contas.
de toda palavra vazia que tiver dito. Então, aquelas conversas que não levam a nada. Cuidado, porque às vezes uma conversa que parece ser trivial, a pessoa está com o coração em Deus, né? Uma conversa dentro do elevador com o vizinho, por exemplo, sobre o tempo, né? O vizinho fala, nossa, que ruim a chuva, né? E a pessoa fala assim, também não gosto muito não, mas tudo que Deus manda é bom, né? Pronto, não foi uma conversa vazia, né? Mas isso que está no Evangelho nos lembra que cada segundo e cada coisa que a gente faz conta muito para a santidade, conta muito para Deus, tá bom? Precisamos então esvaziar um pouco a nossa mente, as nossas palavras, para que a gente possa ter esse recolhimento profundo e aí então a gente degustar a presença de Deus na nossa alma. E depois, atos ferventes de adoração. Atos ferventes de adoração. Diz ele, como se sabe, o mérito sobrenatural não consiste na mera posse de hábitos infusos, mas no seu exercício e atualização. Então, crescer na graça não depende só daquilo que você já fez, das virtudes que você tem, mas no exercício das virtudes. Por exemplo, virtude da fé, da esperança, da caridade. Principalmente da caridade, tá, gente? Principalmente. A caridade é que faz a gente crescer na santidade. Muito mais do que qualquer outra virtude. E cada novo aumento da graça santificante leva consigo a uma nova presença da Santíssima Trindade, ou seja, uma radicação mais profunda no mais fundo da nossa alma. Então, cada vez que a gente cresce na caridade, a gente tem Deus vivendo mais profundamente na nossa alma. Para isso, praticar constantemente devoções, atos de amor a Deus, devoções trinitárias, né? Rezando glória, isso é muito bom. Como é que a gente pode ser fervente? Isso já foge um pouquinho do nosso tema aqui, mas eu só queria falar isso para que a gente possa terminar, tá? O que é o fervor? O fervor é o oposto da tibieza. Santo Afonso Maria de Ligório define a tibieza como o hábito do pecado venial consentido. Então, quando a pessoa consente com pecados veniais, diz assim: isso aqui é pequeno, isso não vai me afastar de Deus. Só essa gulazinha aqui não tem problema. Só essas conversinhas picantes aqui no meu trabalho não tem nada de mal. Também não posso ser tão exagerado. E só esse meu linguajar aqui meio chulo aqui, falar palavrão, não tem problema nenhum. Murmurar de vez em quando, qual o problema? Reclamar da vida, ninguém é de ferro. E a pessoa então consente com os pecados veniais. Isso vai levando a pessoa ao estado de tibieza, que é essa frouxidão espiritual. Então, cuidado com o pecado venial. O pecado venial não é pequeno. Ele só não é o sangramento que é o pecado mortal que está matando a alma humana. Né? Se você tivesse uma pessoa sangrando na sua frente, você diria, tá quase, isso é morte na certa. Né? O pecado venial não é isso, mas ele não é pequeno. E as pessoas cometem muitos. Então, chegam no dia do seu juízo particular cheia de pecados veniais. Né? E o pecado venial prepara para o mortal. Então, combater o pecado venial. Claro que o mortal tem que ser totalmente excluído da nossa vida, óbvio, né? Mas combater o pecado venial vai nos levando a um fervor cada vez maior. Então, praticar atos ferventes de adoração a Deus dependem de você ter esse fervor, e esse fervor se conquista atacando o pecado venial, tá? E depois de conseguir atacar o pecado venial e não consentir mais com nenhum pecado venial, porque às vezes acontece de pecados veniais sem um grande consentimento, quando, por exemplo, é, você pratica algo, depois você percebe, nossa, e fica chateado e diz, não quero fazer mais isso. Por exemplo, murmurei, reclamei de alguma coisa, né? Ah, não, eu não devia reclamar porque tudo é bom, tudo vem de Deus. Não vou fazer mais isso. Então você não está consentindo com o pecado venial, né? É que nós somos fracos. Então, quando é mais por fraqueza, ele não faz muito mal, pelo contrário, Deus permite esses pecados para que a gente possa reagir a eles e olhar para ele e pedir, Senhor, eu quero te agradar cada vez mais, tá? Me ajuda, por favor, que eu sou pó, eu sou de barro, eu não consigo por mim mesmo. Então, nos estimula na humildade. O que agrada muito a Deus é isso, né? Depois que a pessoa começa a viver de modo a combater o pecado venial de verdade, ela passa para uma outra fase, que é combater a imperfeição. Imperfeição não é pecado, tá? A imperfeição é fazer algo bom, mas podia fazer melhor. Então, por exemplo,
caixa de supermercado e eu atendi bem o cliente que passou lá. Mas eu falo, podia sorrir mais. Então eu vou dar bom dia e sorrir para todo cliente. Vou fazer isso pensando em Deus, pensando no sorriso que Deus dá para essa pessoa. Ato de fé viva, tá vendo? Tá vendo? E aí começa a praticar atos de perfeição, buscar a perfeição. Você já rompeu com o pecado mortal, já não pratica mais atos de pecado venial consentidos, né? E agora você está procurando a perfeição. Então nisso aí você vai crescendo no fervor. Atos ferventes de adoração são a quarta atitude necessária para que a gente possa experimentar essa vida de Deus em nossas almas. Segundo, a experiência de Santa Elizabeth da Trindade, a partir da análise foi feita pelo autor do livro, que eu mandei aí para o Sérgio, que ele vai poder mandar para vocês. Tá bom? E assim, gente, a gente termina esse primeiro aspecto da santidade, que é o da inabitação da Santíssima Trindade na alma humana. Tá bom? Nos próximos encontros, que agora vão ser por lives, né? A live vai ser nesse sábado agora, próximo sábado, às 6 da tarde, tá? Aí nós vamos entrar ao vivo, depois vamos conversar também. Nós vamos falar dos outros 3 aspectos da santidade, tá bom? É isso aí, fiquem com Deus. A gente se vê então presencialmente aí por live no próximo sábado às 18 horas, tá? E vai ficar aqui depois gravado também para que vocês possam assistir. Valeu, vou desligar aqui. Um grande abraço, fique com Deus, vamos rezar, tá?